Olá, sou Rosângela Herger dos Santos, com muita alegria, muita satisfação, estou aqui nos estúdios da Escola Nacional da Advocacia, procurando trazer um pouquinho da minha experiência pessoal, da minha caminhada junto à OAB principalmente, e poder trazer para os colegas, principalmente para os jovens advogados, um pouquinho do que se fala sobre os nossos honorários contratuais, como instrumento de valorização da advocacia. Eu estive à frente como presidente de uma subseção na OAB do Rio Grande do Sul, uma subseção considerada de grande porte, inclusive. Estou no 4º mandato de conselheira da OAB do Rio Grande do Sul e também, a convite do nosso querido presidente Cláudio Lamacchia, em 2007, eu assumi a presidência da Comissão Especial da Tabela de Honorários. E repetido isso numa segunda gestão e na última agora, novamente. Então, quero trazer um pouquinho dessa experiência e aliada a tudo isso, numa casa que é a casa do aperfeiçoamento, da atualização, que é o braço cultural da OAB, procurando trazer um pouquinho da nossa experiência com relação a um tema que é tão caro para todos nós. Bom, esse tema, de uma forma assim extremamente simples, mas querendo ser o mais objetiva possível, esse tema aqui, do que eu vou trazer, não tem a conotação de querer esgotar o assunto, esgotar todo o tema com relação a honorários advocatícios. Muito mais como uma pequena orientação aos que iniciam na profissão. Então, deixei por bem trazer, bom, sou advogado, o que eu faço? Né? Tenho a carteira da OAB, posso advogar? Como? A segunda situação, o que se exige do advogado? A postura dele, a postura do advogado e, enfim, o munus público que ele é detentor. E também uma outra etapa que é extremamente difícil para quem inicia na carreira, que é o atendimento ao cliente, né? E o que nós podemos falar a respeito desse delicado tema. O nosso papel como escola, como braço cultural da ordem, o que nós podemos aqui contribuir e, por último, então, falar sobre os honorários advocatícios. Tenho que, como lideranças da OAB, precisamos dar o melhor de nós para principalmente os que iniciam. E nós visualizamos isso, esse sentimento de acolhimento que nós precisamos dar aos novos colegas, já a partir da cerimônia de juramento, ou seja, aquela prestação de compromisso, onde o colega recebe, onde o advogado recebe a sua carteira, passa a ser advogado, e, enfim, está ali junto com os seus familiares, um momento tão bonito que hoje, inclusive, é muito mais abraçado e comemorado pela própria família do que a própria formatura na universidade, né? Porque ele passou pelo exame de ordem, passou por aquela grande conquista, está ali comemorando. Então, é para esse colega, para esse jovem advogado, para esse que inicia e tem o primeiro contato com a OAB, que eu quero dirigir algumas palavras que possam servir como contribuição para a sua vida e a sua caminhada, seu início de carreira, a sua vida profissional. Se exige, o advogado, se exige dele uma postura diferenciada. Se exige essa postura porque ele tem o chamado munus público. Por que isso? Porque a advocacia, ela foi incluída na Constituição Federal no título que trata da organização dos poderes como uma das funções essenciais à justiça, ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ou seja, e com a
por meio da Emenda Constitucional número 80 de 2014, o advogado foi considerado como indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações o exercício da profissão nos limites da lei. Aqui nós temos uma grande vitória da Ordem, que foi trazer aqui, junto como emenda constitucional, uma garantia constitucional dos direitos do advogado, ao lado do Ministério Público e da Defensoria. A indispensabilidade do advogado na administração da justiça, o que é uma garantia constitucional estabelecida desde 88, enobrece todos nós, advogados, enobrece a advocacia, mas também exige a devida postura do advogado perante a sociedade, visto que é uma figura pública, ou seja, o advogado exerce seu ofício numa dimensão muito além do privado, pois o advogado tem um munus público, o chamado munus público, e com isso traz para si o compromisso com a defesa do Estado democrático de direito, a justiça social, a boa aplicação das leis indispensáveis à administração da justiça, o que inclusive é objeto faz parte do próprio juramento do advogado. Então, assim, a função profissional da advocacia é de relevante interesse público. Já no sentido mais amplo, advogar é lutar contra o arbítrio e as desigualdades, e buscando dessa forma uma sociedade mais justa e mais feliz. E já no sentido mais restrito, significa demandar todos os esforços dentro dos preceitos legais e principalmente éticos em prol da causa confiada, né? Confiada pelo cliente. Então, além da ética, nós temos um outro fator importantíssimo que se exige do advogado, que é a lealdade. A lealdade ela é essencial que o advogado seja leal com o seu cliente, pois é a partir do momento em que o cliente lhe confia o seu problema que se estabelece um relacionamento de confiança e de estrita lealdade em que ambos têm que ter. E essa franqueza, essa honestidade, que é a partir desse princípio, então, que se terá condições de buscar a melhor solução para a causa confiada ou a solução do problema trazido. Sem esse fator, é complicado. Né? Honestidade e boa-fé. Por que honestidade e boa-fé? Segundo o professor Rui Sodré, a honestidade é o primeiro dever do advogado. O primeiro dever do advogado. Para o cliente, o advogado deve demonstrar os pontos a favor e os contra, ou seja, os riscos da demanda que lhe é trazida, e dimensionar com o cliente as soluções viáveis para a causa, e não poderá assegurar êxito da demanda, pois a decisão caberá ao juiz. Então, em espécie alguma, de forma alguma, o advogado poderá dar garantia àquela demanda que lhe é trazida. Mesmo que ele analise que tem ali todas as probabilidades, ele tem que ser extremamente honesto e leal ao trazer esse tema para o cliente, até em próprio benefício dele como profissional. Além de tudo, o advogado ele tem que ter uma postura de discrição, ou seja, ele tem que ser discreto e guardar sigilo, pois foi contratado ou será contratado para servir como o defensor do direito de defesa, ou seja, ele vai fazer o direito de defesa daquela parte. Que esse direito que lhe é confiado, ele tem natureza de ordem pública, tá? Ou seja, conforme isso disciplinado pelo nosso Código de Ética e Disciplina. A outorga de poderes confiados pelo cliente ao advogado torna o advogado responsável direto pela proteção do bem jurídico que lhe é confiado. Então, por isso, da essencialidade, da importância, da relevância da atividade
que é a advocacia. Mais do que isso, além da responsabilidade disciplinar, o advogado responde civilmente pelos danos que vier causar ao cliente, em virtude de dolo ou culpa. Por isso se diz que a advocacia é atividade meio e não de resultados. Exige-se do advogado que ele desenvolva o seu trabalho com os meios necessários e reconhecidos pelo ordenamento legal e pela ciência jurídica, com eficiência, qualidade e zelo. Ou seja, jamais pode garantir resultado do seu trabalho. Importante aqui trazer o que diz o professor Paulo Luiz Neto Lobo. Quando ele comenta o Estatuto da Advocacia, ele é extremamente pontual ao afirmar que certamente o que mais fortalece o prestígio da profissão é a intransigente probidade ou honestidade como bastião indômito às tentações que passam todos os dias e todas as horas em frente ao advogado. Ou seja, né, o advogado ele tem, na confiança que o cliente ele traz à causa, ele tem ali acesso a todas aquelas informações e dados e ele, por mais que possa lhe passar ali situações tentadoras, ele tem que ter a postura que lhe é confiada, né? Então o advogado ele tem que ter garra, ele tem que acreditar, né? E nessa dimensão, quando ele é procurado pelo cliente, é como se ele tivesse sob um manto, né? Um manto sagrado que é o próprio exercício nosso de defesa, o nosso exercício que é a advocacia e ele traz para si dentro como proteção o seu próprio juramento. Então, em linhas gerais, essas são as a gente não pode dizer pequenas, né, porque elas são extremamente profundas, sérias e extremamente respeitadas exigências do que se exige para o advogado, né? Bom, ele de posse de todas essas exigências que ali estão estabelecidas, ele recebe a sua carteira e tem o contato com o cliente, né? Ele está preparado para isso? Cada um de nós, e a gente que tem aí já algum tempo na nossa vida de advogado, sabe e lembra todos os temores, as inseguranças e as fragilidades. Mas esse primeiro contato com o cliente, realmente a gente vai ter, né, tendo essa experiência. Porque, na verdade, nós quando saímos da academia, a academia ela não forma advogados, a academia forma bacharéis em direito. Então, é na própria entidade, na própria OAB, que nós sentimos, então, que temos esse canal, essa acolhida para o exercício da nossa profissão. Sem contar no apoio com os colegas, né? Então, nós, além de tudo isso, nós sofremos com outro estigma com relação à nossa profissão, que alguns ainda, tipo aquelas piadas de mau gosto, tendenciosas, colocando o advogado sempre como aquele o sacana, enfim, o que quer tirar alguma vantagem. Então, é meio contraditório, porque nós temos toda uma legislação, todo um estatuto, um código de ética, a Constituição que dá toda a garantia, mas e ainda nós temos esse jargão, né? O que será que leva a tudo isso? Então, tu inicias a advocacia entrando no mercado de trabalho, na verdade, fazendo a sua própria defesa do porquê escolheu ser advogado, porquê não escolheu ser médico, engenheiro, né? Enfim, né?
Então, são essas expressões todas que nós temos que sempre trazer a essência da nossa escolha para valorizar o ser, né? O ser advogado e não a expressão do ter. Né? Enfim, por outro lado, né, a gente sabe que tem alguns profissionais que se dizem advogados, mas que também contribuem com essa imagem negativa, menosprezando o honroso ofício da advocacia. Mas a nossa profissão e a nossa entidade, ela tem tamanha magnitude que a própria OAB, através do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, sempre, claro, respeitado todo o direito da ampla defesa, é ela que julga os seus próprios pares. Então, nós somos uma entidade também reconhecida por julgar, enfim, os seus próprios pares. Mas a gente sabe que a tarefa é árdua, vez que encontramos aqueles que denigrem a imagem de toda a advocacia, né? Expondo, às vezes, a nossa atividade a um ridículo, e principalmente com propagandas atentórias à nossa imagem. Eu tenho uma experiência que foi extremamente triste para todos nós, ainda quando o presidente da subseção lá de São Leopoldo, e onde alguns desses advogados que não eram da localidade, mas que colocaram anúncios no jornal de circulação da região, não só da cidade, ofertando serviços advocatícios a R$ 1,99. Né? Penso que isso é pior do que dizer que o serviço é gratuito, porque realmente atenta contra a nossa dignidade como um todo. Mas, de imediato, toda a nossa comunidade, os nossos colegas, a nossa diretoria se reuniu e as medidas foram tomadas de imediato junto ao Conselho Seccional. Né? Bom, esse tipo de exemplo, menos mal que é minoria, porque a grande maioria dos nossos colegas não só quer fazer, mas ele está disposto a ser o advogado, porque nós temos tantos cursos, o mercado, a oferta jurídica é tamanha, que aquele que realmente exerce, escolhe a profissão, ele entra com o seu com o intuito e com a vontade de dar o melhor de si e enobrecer a todos nós. Bom, mas para chegarmos a tudo isso, a gente estuda. O advogado, né, quando estudante a gente estuda, nós investimos na nossa carreira, quando nós optamos pela advocacia, porque ele é um curso que não é rápido e ele exige muito estudo, muita dedicação e muito empenho pessoal de todos nós. Então, esse debate sobre a nossa própria profissão, do nosso dia a dia, eu tenho para mim que ele é extremamente elementar e necessário. Né? Elementar que nós consigamos debater não só as nossas necessidades, os nossos deveres, os nossos direitos, o mercado em si, a forma de colocar, de fazer a nossa gestão dos nossos escritórios, de que forma atender, enfim, nos mantermos atualizados, mas também debatermos sobre a nossa contraprestação pelos nossos serviços, né, que são os nossos honorários advocatícios. É muito importante como basilar da valorização do profissional, principalmente os iniciantes na carreira, que se debata a questão dos honorários advocatícios. Embora tudo isso que se fala ou que se diz a respeito da advocacia, a gente tem muito orgulho de pertencer à ordem, à OAB, que é, pelas pesquisas,
uma das mais reconhecidas entidades e respeitadas pela sociedade. Então, isso significa que os bons profissionais têm o devido respeito, porque o que forma e o que dá a imagem da ordem é o próprio papel de cada um, nós, no exercício nosso de cada dia, no nosso exercício profissional da advocacia. É a nossa postura como advogados, é a nossa forma de atender e a nossa forma de também trabalhar e como estamos sendo vistos pela sociedade, né? Isso a gente só tem também a enaltecer, tanto que os avanços e as conquistas positivas que a advocacia conquistou no novo CPC é um dos maiores exemplos do momento, onde nós temos ali reconhecido não só hoje a inviolabilidade pelos nossos atos e manifestações do nosso exercício da profissão como garantia constitucional, mas também como reconhecimento em relação aos honorários, a proibição da compensação de honorários, enfim. Hoje é assegurado que honorários advocatícios pertencem ao advogado e não à parte, né? Então, acho que é importante, e quando eu falo em honorários, também, e quando eu digo eu quero fazer lembrar de uma experiência pessoal, não é só pessoal minha, mas também do que se debate, que se conversa com demais colegas, né? Mas nessa minha pessoal de ter escolhido ou ter entrado e fazer parte, ter aceitado fazer parte da nossa entidade também foi uma situação de início de angústia e de não entendendo o porquê, na época, estavam sendo instalados os próprios juizados de pequenas causas, né? Isso aconteceu na época lá no nosso estado, e onde há causas aquelas até 20 salários mínimos são dispensadas da presença de advogados, né? E aí como o valor de alçada, os 40 salários mínimos, né? Então, puxa, né? Seria como enxergar isso para quem está entrando na advocacia, né? Hoje a gente sabe que dificilmente, mesmo aquelas demandas de daquelas demandas de pequeno valor, de pequena monta, as pessoas acabam, na verdade, optando em contratar advogados, né? Isso que a gente vê no dia a dia. Isso é importante porque é uma conquista, uma segurança que está implícita nas pessoas e também faz com que, principalmente os que estão em início de carreira, tenham uma oportunidade de estar ali ao lado, não só das pessoas mais necessitadas, mas de estar dentro de uma justiça onde tu tem contato muito maior com a realidade das pessoas e da própria sociedade, né? E isso demonstra que também é uma consciência da sociedade reconhecendo a nossa indispensabilidade como advogados, né? Eu lembro também que quando eu resolvi aceitar um desafio de concorrer a presidente da subseção, foi uma das situações trazidas de uma campanha que estava sendo divulgada na época pela Justiça Federal. De tempos em tempos saiu no noticiário uma campanha da Justiça Federal chegando, era a Justiça Federal e o cidadão. Então, ela chegando diretamente ao cidadão, onde estavam ali sendo estabelecidos e criados os juizados especiais federais e que as ações com valor até 60 salários mínimos não precisariam nem de advogado. Ou seja, trazendo aí uma situação que trouxe na época uma certa insatisfação da advocacia, mas que felizmente
o dia a dia demonstrou e o próprio Poder Judiciário entendendo da importância do advogado se fazer presente, vez que logo em seguida entrou na obrigatoriedade o processo eletrônico, ou seja, seria um tiro no pé, exigir ou dar uma situação tal de autonomia ou de isolamento para a própria parte, de que ela pode chegar direto no balcão, falar direto com o juiz e já sair ali com a sua sentença, né? Então, isso se tornou, na verdade, não acontecendo, embora todos esses postos tenham à disposição advogados pela defesa para aqueles que não têm condições de pagar advogado, mas que hoje se demonstra que a própria advocacia cresceu com isso e conseguiu demonstrar para a sociedade da sua importância e da sua indispensabilidade. Então, pelo tempo de trabalho e de exercício profissional do meu dia a dia, principalmente nessa área, eu vejo isso como um resultado que a advocacia reagiu e demonstrou a sua força perante a sociedade, né? Tanto que dificilmente tu encontra um desses processos tramitando sem a presença do advogado, embora a legislação não obrigue a essa situação, a presença do advogado, né? Bom, aí nós temos um outro tema importante do nosso papel como escola, né? Que o advogado, também lá no seu juramento, ele jura que ele, ou seja, ele vai manter-se atualizado constantemente, ou seja, ele pugna pelo aprimoramento da cultura e das instituições jurídicas. Quer dizer, é além do seu próprio aprimoramento, ele se coloca à disposição de estar em plena sintonia, em pleno conhecimento e acompanhamento de toda uma evolução, de todo o processo de conhecimento e de novidades implicitamente comprometido com a cultura. Conforme o professor Eduardo Couturi, como todas as artes, a advocacia só se aprende com sacrifício e, como em todas as artes, também se vive em constante aprendizagem. E seu estudo só termina com a sua própria vida. Ou seja, o advogado precisa estudar sempre. Ele precisa estar permanentemente atualizado e ter conhecimento do que lhe é, principalmente confiado pelo cliente. Paulo Lobo diz que a condescendência com a inépcia profissional expõe a comunidade a prejuízos, além de comprometer o conceito público e a dignidade da advocacia, né? E a gente fica aqui dividindo com vocês a nossa felicidade de estar como nesse braço cultural, estando junto com a ordem, com as escolas, fazendo um papel fundamental que é de proporcionar o máximo possível de atualização e aperfeiçoamento profissional aos advogados, né? Podemos dizer, então, que as nossas escolas, que as nossas ESAs, podem ser chamadas ou consideradas como a base de sustentação da dignidade da advocacia, pois ela tem o propósito de levar conhecimento, atualização com foco exclusivo na advocacia.
O desafio está aí, inclusive com o novo CPC, onde todas as seccionais da OAB, nas suas escolas superiores de advocacia, estão proporcionando congressos, debates, cursos em prol do aperfeiçoamento do advogado. Com tudo isso que é disposto, tudo isso que é exigido e todos os deveres que nós temos que olhar agora o outro olhar. É a nossa contraprestação. Como que se recebe? Como é que eu tenho direito aos meus honorários? Como é que eu posso cobrar? Né? E no livro do Youssef Kaali, ele traz aqui um registro histórico que é importante trazer aqui como início, porque me parece que a gente é visto como vilões já há bastante tempo, né? Onde diz o seguinte: já se referia no restrito de Constantino, no ano de 326, que se mandava arriscar da ordem o advogado que, a título de honorários, recebesse ou estipulasse somas excessivas ou parte determinada da coisa litigiosa. Ou seja, por isso que se tem que a questão ética é tão forte e necessária, né? E por isso que o advogado, para estar e ter todo aquele contato direto com a parte que está no momento, ou procura o seu defensor, procura o profissional no momento de ansiedade, angústia e numa situação onde ele se sente vulnerável, é importante que estejamos sempre preparados e que os nossos advogados realmente, por sua vez, sejam dignamente remunerados, né? Bom, então, resumindo, nós estudamos muito para conseguirmos o diploma de bacharel em Direito. Nós estudamos muito para passarmos pelo exame da OAB para sermos advogados, né? Fazemos o nosso juramento de defender a Constituição, o Estado democrático, a justiça social, a boa aplicação das leis, o aprimoramento da cultura e das instituições jurídicas. Somos disciplinados pelo Estatuto da Advocacia, temos todo um código de ética que devemos ali cumprir e zelar por esse cumprimento para que todos assim o façam. Ou seja, nós temos diversos requisitos que se exige para o exercício da profissão da advocacia. E quanto ao nosso trabalho, a remuneração, a contraprestação pelo nosso trabalho, o Estatuto da OAB diz o seguinte, com relação aos honorários advocatícios. Lá no artigo 22, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagas pelo Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Ou seja, a tabela de honorários, ela é a referência para o arbitramento dos honorários advocatícios. O artigo 36
refere que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, considerando a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, o trabalho e o tempo necessários, a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de desavir com outros clientes ou terceiros, considerado também o valor da causa, a condição econômica do cliente, o proveito para ele resultante do serviço profissional, o caráter da intervenção, se trata de um serviço que será avulso, habitual ou permanente para aquele cliente. Deve-se levar em conta o lugar da prestação de serviços, fora ou não do domicílio do advogado, a competência e o renome do profissional, enfim, e a praxe do foro sobre trabalhos análogos, né? Na verdade, o que encontramos é que os advogados não gostam muito de falar sobre o quanto cobram de honorários, né? Quando se tem grandes escritórios, tudo bem, tem uma outra realidade, mas não é a grande maioria. Principalmente para aqueles que iniciam na advocacia, sabe-se que se sentem frágeis e inseguros e não sabem como e quanto cobrar pelo seu trabalho, né? Além da insegurança, sentem receio de que se cobrar um determinado valor, eles têm receio de perder o cliente e com isso deixam de aplicar a tabela de honorários que o próprio estatuto estabelece, que deve ser adotada pelo judiciário, em caso de necessidade de arbitramento de honorários. Ou seja, o que nós temos no estatuto é um indicador de que o judiciário deve aplicar a tabela quando não tem condições de fixar a causa, até porque a tabela deveria estar com valores mínimos, ou seja, de preferência que se fosse aplicado sempre valores acima do que ali consta, né? E uma outra realidade daqueles que se sentem, principalmente no início, de que é fazer ou vir a perder o cliente, né? E também se tem uma outra ideia de que muitos clientes ainda têm a ideia de que quem paga o advogado é o perdedor da causa e não ele que está contratando. Então, ainda tem toda essa situação que tem que se levar em consideração, né? Então, por isso que é compreensível que esse início ele tenha essa fragilidade. E o que... Claro que os honorários de sucumbência, eles não excluem os contratuais, né? E se a perspectiva em determinada causa é de que se vá ter bons honorários sucumbenciais, por óbvio que é possível optar cobrar menos pelos contratuais, né? Ainda mais considerando a grande oferta de serviços jurídicos, né? Mas isto é plenamente previsto e explicado. O que não é crível, o que não é aceitável é a adoção de referência como valores mínimos pela própria advocacia, a não adoção da sua tabela, né? Na minha experiência pessoal de ter presidido a Comissão Especial da Tabela de Honorários, lá no nosso estado, em 3 gestões consecutivas, o que se sentiu também pelos nossos colegas da comissão, que muitos desconhecem a tabela. E tem toda uma outra situação de regiões, ou seja, para uma determinada região, a realidade é diferente comparando com as capitais. Acho que, tirando tudo isso, penso que é plenamente
aceitável e justificável que nós encaremos a tabela, a necessidade de tê-la o mais dentro da realidade possível da advocacia, porque ela é um manto basilar para a nossa dignidade como advogados, né? A gente sabe que tem alguns autores, embora tenha alguns autores que entendem que não é correto aplicar a tabela pelos magistrados quando não tem outros dados, né? A jurisprudência não é assim que vem se reportando, né? Ou seja, quando nós temos ainda uma outra situação que nos traz uma certa preocupação, principalmente em todo esse novo olhar, quando o novo CPC passou a garantir que os honorários advocatícios pertencem ao advogado e não às partes. Sem dúvida, isso é um avanço que não é mais possível a compensação de honorários, nós só temos que aplaudir. Entretanto, além desta vitória, temos que ter um olhar para a nossa dignidade no que tange aos honorários contratuais e olhar aí a nossa valorização profissional, pois não é crível que a grande maioria da classe, ou boa parte dela, não cobre pela consulta, ou não seja praxe a cobrança da consulta por parte do advogado, né? Aquilo que é de dado de graça, de forma graciosa, ela não é valorizada. E por isso que se recomenda sempre e que consta lá em todas as tabelas que o advogado deve sim cobrar pelas consultas, né? Bem pelo contrário, acho que ele deve deixar inclusive à vista, né, da clientela que existe, que a OAB tem uma tabela de valores que inclusive são considerados referenciais de mínimos, né? Por óbvio que também temos que ter critérios e não cobrar valores abusivos nem excessivos, porque também dessa forma estaremos também desvalorizando o trabalho de toda uma outra categoria. Mas não podemos desvalorizar o trabalho do advogado que tem suas despesas com o escritório, enfim, é ele mesmo que vai dar a valorização para a sua carreira. Então, nós temos que romper uma barreira e penso que a gente está caminhando muito para romper essa barreira, porque nós sentimos que os jovens em advogados que entram e são acolhidos, principalmente pelas comissões da juventude, dos iniciantes na carreira e que realmente querem, estão comprometidos com a advocacia, já estão trazendo ali, na sua bandeira primordial, a valorização dos honorários como dignidade da advocacia, né? Então, essa barreira que deve ser quebrada com relação à fragilidade, à insegurança, o não saber cobrar, o receio de perder o cliente, de não cobrar a consulta, né? Enfim, apagar das pessoas aquela imagem de que o perdedor da causa é que paga o advogado. Então, são bandeiras aí que temos que abraçar conjuntamente, né? As melhorias significativas do novo Código de Processo Civil, que traz também um protagonismo para todos nós como advogados, né? E o novo código, ele também traz aqui todo um novo olhar, inclusive
para que se evite o litígio, né? Então, a advocacia ela tem que se redesenhar e repensar, e o advogado ele tem que acompanhar isso também de uma outra forma. Que se eu passo a ter toda uma carga de trabalho, de atendimento, de olhar, de atribuições, que me exigem um contato sempre com a outra parte, antes de fazer, para se evitar o ajuizamento, ou de evitar o litígio, nós mais do que nunca temos que olhar para os nossos honorários contratuais como com um olhar de extrema relevância para a advocacia. Como consciência da nossa valorização, cobrando consultas e olhando com um olhar mais atento e sendo mais participativos com a entidade no que diz respeito à atualização das tabelas. Nós adotamos uma experiência extremamente interessante, e isso eu quero dizer aqui, que foi também atendendo um pedido do nosso presidente na época já, que foi o Dr. Cláudio, que hoje o presidente do Conselho Federal, mas na época era o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que estimulou que a nossa comissão abrisse para toda a advocacia gaúcha a participação e a colaboração dos advogados no que diz respeito à tabela. Então, primeiramente, se apresentou um esboço, considerando ali as novas atribuições, principalmente com relação à advocacia extrajudicial, nos divórcios e o trabalho em inventários com os cartórios. Aquilo ali já foi a grande razão para olharmos e atualizarmos ela. E para que isso não ficasse restrito a um grupo muito pequeno, e poderíamos ali criar um risco e com isso não ser, simbolizar o que a maioria entendia como realmente aceitável e de uso para todos, se abriu e nós criamos ali então um e-mail onde nós tivemos bem mais de 1000 contribuições de advogados contribuindo com a nova tabela. Também realizamos uma audiência pública com a advocacia debatendo e eu lembro de uma situação e vejo como é difícil tu poder trazer e apresentar uma tabela que esteja adotada ou do gosto de todos, né? Porque na própria audiência, isso nós temos lá registrado e gravado inclusive, pela nossa proposta na época, a cobrança de uma consulta seria no valor de R$120, e um dos advogados presentes fez toda uma defesa colocando que isso era um valor muito alto, muito elevado, e que não poderia ser mais do que R$50, porque aí sim poderia ser obrigatório. Logo que esse colega se manifesta, imediatamente levanta uma outra colega e diz o seguinte: pois eu me nego a dar uma consulta, expor todo o meu conhecimento, atender, abrir o meu escritório, ouvir toda uma demanda por menos de R$500, né? Então isso criou ali toda uma situação e, enfim, né, por uma forma consensada, então, foi definido pela proposta da comissão, que era ali o 120. Então, a gente sabe que isso é um tema que ele provoca muitas discussões, mas nós temos que passar por isso, né? Nós temos que enfrentar essa temática não só de uma forma mais
crítica, mas procurarmos sermos mais harmoniosos para o nosso bem, vez que hoje, com a realidade do próprio processo eletrônico, os procedimentos das demandas judiciais com o processo eletrônico exigem constantes adaptações do advogado. Então, cabendo a ele aqui toda uma alteração na sua rotina, trazendo funções que até então não eram da advocacia, como serviços cartoriais, por exemplo, né? Hoje o advogado que tem que fazer toda a distribuição do processo, enfim, todas as atividades que até então não era uma atividade da advocacia, mas que é um caminho que não tem volta, o tempo não para e as atualizações, elas são necessárias, a gente sabe disso até como forma do próprio Poder Judiciário conseguir acompanhar e dar conta do grande volume de processos, de demandas, né? Mas, voltando para o advogado em si, ele, com isso, também, por toda essa carga acessória de trabalho, ele também já começa-se a vislumbrar problemas de saúde, em função do próprio, que hoje não tem mais uso do papel, ou seja, nós estamos vinculados à internet, ao computador, enfim, e com isso muitas vezes a gente não respeita nem os nossos próprios horários, não nos damos direito de parar na nossa atividade profissional. Então, tudo isso tem que ser mensurado. Nós nos entregamos de corpo e alma para o nosso trabalho e é hora, e penso eu que é hora e o momento oportuno para que a classe e a gente tenha uma consciência maior de nos valorizarmos profissionalmente a partir dessa reflexão. Pois se dizemos que salário é dignidade do trabalhador, né, nossos honorários significam a nossa dignidade, né, e precisamos valorizar. E é nesse sentido que eu quero deixar essa mensagem de que realmente passamos a ter um olhar muito mais apurado, muito mais olhando para nós mesmos na importância que é valorizar a nossa tabela de honorários e fortalecendo com isso a nossa profissão, o nosso dia a dia e a advocacia como um todo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e espero ter com o relato dessa experiência de vida, de anos dedicados também de contribuição à OAB, de ter ajudado para quem principalmente está iniciando na profissão. Muito obrigada e uma boa vida para todos nós e que buscamos sempre sermos felizes no nosso trabalho, que a advocacia é uma profissão linda, que nos gratifica, que tem uma responsabilidade ímpar e que precisamos, mais do que nunca, nos dar a devida valorização de que realmente nós merecemos. Obrigada.